o pensamento do... Então vamos lá. Se tiver ruim aí, vocês mandam mensagem, então Thomas me avisa, eu tento usar o 4G, mas não sei se ficaria melhor. Mas o que eu estava querendo colocar sobre esse tema da perseverança é que, primeiro, ele é uma instância que é humana. É algo que é humano, que é mesmo pelo nosso esforço. Então, como eu dizia, aquela pessoa que inicia um projeto e termina aquele projeto. E aí, assistindo um vídeo hoje do Wendel Carvalho, que trabalha nessa mesma linha de raciocínio, muito sobre essa lógica da perseverança, do iniciar e finalizar projetos, ele trouxe algo interessante que, vamos dizer, está na raiz humana, de alguns fatores que podem fazer com que a gente não vá para frente naquilo que a gente faz. E ele coloca sobre o medo de errar. Ou o medo, por exemplo, a gente vai fazer uma live. Fazer uma live ou fazer um vídeo, fazer uma postagem na internet, você tem uma exposição. Então, o medo de o que as pessoas vão pensar de mim, o medo de fazer errado, o medo de eu iniciar um projeto e não conseguir terminar. Então, tudo isso são os medos que estão ali na raiz. E aí, o que ele. Eu estou começando aqui e Henrique eu quero está chegar falhando. aqui. Está falhando. Seu Deixa eu jogar Thomas. pro meu 4G. Tirei o Wi-Fi, Essa... vamos ver se vai melhorar. Melhorou. Essas coisas são É, só para insistir no tema de hoje, sobre a perseverança. gente, perceba aí que a gente está falando sobre perseverança. A gente está mostrando na prática para vocês como que é perseverar. E aí, quando vai dando errado, você vai insistindo, perseverando. É assim mesmo. A gente já poderia finalizar Isso a mesmo. live aqui, que a mensagem já foi dada. Mas, enfim, eu queria só dizer para vocês. Agora eu vou conseguir finalizar esse pensamento. É que a gente tem que pensar o perseverar no caminho, não enquanto começar aqui e chegar aqui, como se fosse uma linha reta. Porque nem Uhum. tudo, aliás, acho que nada na vida é assim. Se eu quero começar aqui para chegar aqui, a gente vai fazer aqui, a gente vai para cá, desce, sobe, desce. A vida é essa montanha russa, é esse exame de coração que se ficar reto, morre. Então, a perseverança é justamente essa capacidade de enfrentar as dificuldades, de cair, mas de levantar, de se propor e, ah, meu Deus, não deu certo, eu tenho que pegar um atalho aqui, eu tenho que refazer. Então, às vezes, nós não perseveramos no caminho porque a gente começa e aí, na primeira queda, a gente fala: não, isso aqui não é para mim, não vai dar certo, então eu já vou para outra coisa. Então, só é Uhum. possível perseverar se a gente já tem na nossa cabeça que eu estou começando algo e que esse algo pode dar errado. Que esse algo que eu estou me propondo, que ele pode não ir para frente, ou que ele pode ter mais dificuldade do que aquilo que eu pensava. Por exemplo, a gente fez a live. Pode ser que aí numa quinta-feira a gente não consiga entrar. A gente não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Mas então na próxima semana a gente continua. Então, persistência é entender que há dificuldades e que a gente tem que ir contornando essas situações da vida até chegar naquela meta. Isso é a linha básica para a gente poder pensar o que é perseverança. Acho que a palavra perseverança já traz isso, né? Perseverar já me traz essa ideia de que tem algo ali dificultando. Tem ali umas muralhas na frente e eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. Claro, com a ajuda de Deus, mas sem o nosso esforço humano, a coisa não vai para frente. E dentro da raiz da palavra perseverança, temos duas palavras que juntando também resolvem. Questão do perceber dentro da lógica da esperança. Passando um pouco, voltando lá nos padres do deserto, a perseverança para eles tinha logo dois primeiros passos. Era o auto-suportar-se e não fugir de si mesmo. Porque era preciso, a perseverança para eles tem muito a ver com o permanecer. Então, onde nós entramos, onde nós iniciamos, é preciso ali, apesar de nós mesmos, nos auto-suportarmos e não fugirmos
de nós mesmos. Esse fato de não fugir e também do suportar, ele é o primeiro passo para que a verdadeira perseverança ela nos reconduza à reta ordem. E aí o Uhum. ordenamento da vida não quer dizer que nós, dentro desse ordenamento, tenhamos uma linha realmente toda reta, mas que dentro dessa lógica da perseverança, nós precisamos entender que entre as linhas tênues da existência é preciso uma ordem. E que ordem é essa? A meta de unir-se a Deus Trino. O final é a comunhão com a Trindade. Mas, nesse ato de perseverança, nós temos que ter uma ideia bem clara diante de nós. E a perseverança ela vai trazer à tona todas as nossas obscuridades que ainda precisam serem ajustadas. Né? A perseverança, ela, quando você se mantém dentro de um projeto, você vai perceber as falácias e as virtudes dele. Por exemplo, nesse tempo de Covid, os cientistas estão perseverando para buscar uma vacina, uma medicação. Uhum. E dentro desta perseverança, eles vão descobrir o que pode ser que esse remédio cure uma doença e surja outras, porque toda bula vem com uma lista enorme de reações adversas, É. e vão ter que perseverantemente descobrir tudo isso. Né? E aí Uhum. isso requer o quê? Empenho, noites, cansaço, estudos, Uhum. dedicação, cabelo caindo. Eu tinha cabelo na filosofia, já não estou tendo mais. Então, e aí essa fase da aceitação, dentro desse caminho de perseverança, é preciso nós entendermos o quê? Quais são sono? Quais são essas nossas obscuridades, as nossas intuições, os nossos passos não tão firmes, que precisam transformar-se dentro dessa inconstância em um caminho não para sair, mas que precise muitas vezes parar. São João da Cruz, essa frase eu nunca esqueço, não pare no caminho nem para colher rosas, né? Muitas vezes você pode Uhum. ter que parar para um breve descanso. E aí nossa terapeuta ela Sim. costumava dizer uma coisa, não sei se ela disse essa frase para você. Quando não conseguir nadar, tente boiar, mas não saia, né? Não saia do lugar onde você é convidado a estar. Então, essa perseverança, se nós olharmos, quem ler um pouquinho a vida dos monges, eu estou lendo atualmente esse daqui, Escada do Paraíso, da Biblioteca Uhum. Católica. E aí São João Clímaco traz muito que nós só nos purificamos diante das provações. E as provações elas só aparecem quando nós decidimos perseverar no caminho que nos é proposto, né? No Sim. combate que nos é proposto, como Paulo diz. Então essa questão da perseverança, ela precisa ser um termômetro, porque por meio dela nós vamos passar pelo aquilo que Santa Teresa chama as sete moradas, o que São Uhum. João Clímaco chama os 30 degraus, porque a partir da perseverança nós vamos nos conhecer. E aí nós vamos sair daquilo que muita gente às vezes fica muito centrado, ou seja, o encanto do primeiro encontro. E aí quando Uhum. vê que não acontece Isso que eu já e estava vai pensando. esfriando aquilo tudo, casca fora da igreja, casca fora da fé, porque não Uhum. aconteceu ou não realizou aquilo que os sentimentos estavam trazendo à tona, mas a perseverança é um caminho de maturação no qual nós precisamos entender que nós não somos onipotentes. E por não sermos onipotentes, nós precisamos caminhar sempre por nós, por nossos pés. Nós nunca poderemos caminhar pelos pés dos outros. Porque, por Uhum. mais que eu diga, Henrique fica, Henrique vai, Sim. eu não posso, no fundo, tomar a decisão. E aí até nós comentávamos isso, que você dizia, eu lembro quando ainda no segundo, terceiro semestre de nossa teologia, você até disse, é um bom para a nossa live. Você dizia, eu não sei se eu estou no lugar certo, eu não sei. Aí eu, calma, caminha, vamos indo. Quando não der, a gente vai. E aí, por perseverar, nós estamos indo para o oitavo período, né? Estamos acabando. Sim. Passamos coisas? Muitas. Mas, pela quantidade de livros que tem atrás de você. Valéria, esse isolamento dos 3 meses, eu pude ler 11 livros. Tá podendo Então, dedicar muito, né?
Então, a perseverança naquele que gosta. Então, perseverar muitas vezes, e outra, nós precisamos entender que perseverar não é a questão só de não desistir de algo. Nesse caminho de perseverança, a gente vai ter que desistir de algumas coisas. Sim. Perseverança não requer É um você caminho, né, ficar de centrado renúncia. e vidrado ali numa coisa. Ah, mas eu comecei com isso, mas se não lhe fizer bem, a perseverança também requer um corte. Mas um corte Sim. de quê? Um corte daquilo que não é essencial para ficar no caminho aquilo que vai me levar ao meu individual. Ah, mas a perseverança não é coletiva? Não. Pelo caminho que nós fizemos aqui até hoje, nós chegamos no momento de cuidarmos de nós, particularmente. Por mais que converse eu e o Henrique, cada um aqui pegou uma versão diferente sobre perseverança, nós não conversamos nada sobre o que íamos falar hoje. Uhum. E aí nós vamos percebendo sobre esse encontro das junções de pensamentos, quando nós percebemos que perseverança nem é a anulação do outro, nem muito menos o abraçar o que o outro pensa ou diz. Mas a perseverança é pegar o essencial, se manter no caminho, para que nós possamos trilhar assim de modo mais tranquilo aquilo que outrora poderia ser cansativo. Eu acho que essa é a beleza da perseverança, porque pensem, por exemplo, numa relação de amizade ou um relacionamento amoroso. É pela persistência no relacionamento que aquela pessoa começa a conhecer a outra. E aí, à medida que as coisas vão avançando, de morar junto ou qualquer coisa do tipo, aí você vai percebendo, então, que na perseverança, no passar do tempo, no estar junto, no se dedicar um ao outro, é que tudo vai acontecendo. Se passa mais provações, só que ao mesmo tempo há a oportunidade daquele amor crescer, da convivência crescer, e todas aquelas belezas que um relacionamento tem podem crescer a partir dessa perseverança. Então, quando uma pessoa, ela, por exemplo, começa um caminho de fé na igreja, e esse caminho que ela inicia, ela logo ali nos primeiros momentos, ela interrompe, ela para, então ela está perdendo uma grande oportunidade de, por meio da perseverança, encontrar esses frutos. Porque tem fruto na nossa vida que é só mesmo, com muita perseverança. Tem aí, a gente pode pensar lá no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde nós convivemos lá com os padres idosos. Olhar para os padres idosos e ver neles algumas virtudes que eu não tenho, significa pensar já que eles conquistaram essas virtudes pelo tempo, pela dedicação, por trabalhos que eu não desempenhei. Então, na perseverança da vida vocacional deles, eles conquistaram outros frutos que eu não tenho hoje, que nós não temos ainda hoje, mas se nós também persistirmos, a gente vai conseguir conquistar essas coisas, né? Então é importante pensar nisso. Eu pensei aqui na parábola do semeador, em Lucas no capítulo 8. Eu acho que é bem significativo colocar aqui. Separei aqui mais diretamente quais são os versículos, porque eu acho que a gente sempre pode pensar naquilo que Deus coloca no nosso coração, no nosso desejo de realizar projetos e a maneira como o nosso coração recebe isso. Eu vou ler aqui em versículo 5. O semeador saiu a semear a sua semente, e ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa e brotou, e deu fruto até 100 por um. E aí Jesus então explica o que significa a parábola, dizendo: os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não creiam e não se salvem. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento creem, mas quando chega a tentação, desistem. O que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às inquietações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não chegam a dar fruto. O que caiu na terra boa são os que, com coração bom e generoso, ouvem e retêm a palavra
e dão fruto pela perseverança. Então a gente encontra aí aquela semente que cai à beira do caminho, no terreno pedregoso e no terreno espinhoso. E a gente pode pensar nas coisas que nós temos nos dedicado à nossa vida enquanto esses terrenos. Porque se no meu coração não há esse espaço para que a semente ela possa germinar, não vai ser possível concretizar um projeto. A nossa vida de fé é assim. A nossa vida espiritual é assim. Então, é preciso abrir sempre o nosso coração, e às vezes a abertura do nosso coração vem mesmo por esse empenho, por essa vontade. Pense, por exemplo, em ser perseverante na oração. Se eu sei que todo dia que eu vou rezar antes de dormir, que eu deito na cama, e aí eu começo a rezar, rezo uma Ave Maria, duas e caio no sono, então eu já sei que eu não posso rezar à noite. Eu tenho que arrumar um outro horário para eu poder rezar, porque aí eu vou conseguir me dedicar melhor, que aí eu não vou estar com sono, então eu vou conseguir realizar aquilo. Então a gente tem que se empenhando junto à graça de Deus, porque Deus não nos vai pegar assim, tal como diz lá, né, arrastar a montanha para cá. A fé ela faz isso mesmo. Mas Deus precisa de nós, como diz Santo Agostinho, né? Deus não nos salvará sem nós, sem o nosso esforço. Então, a partir dessa nossa entrega, a partir desse nosso querer, Deus ele vai ali ajudando, Deus ali vai estimulando a nossa vida, mas nós temos que nos dedicar. Nós temos que nos colocar a lutar junto com Deus, como diz a palavra aqui, a dar fruto por meio da perseverança. Sim. E uma coisa que é preciso ver também, que a perseverança ela retira de nós os excessos. Às vezes nós iniciamos um processo ou um projeto com muitos excessos, com muitas coisas, pensando que Uhum. precisamos dar conta de tudo aquilo, mas ela vai retirar de nós os excessos e nós vamos perceber a ficar com o essencial. Às vezes nós entramos em mil e um processos e projetos, né? Queremos dar conta de todos eles. Mas na medida que nós vamos perseverando, nós vamos pegando no sentido, na origem da palavra. Perseverar significa lugar da análise, o lugar do conhecimento para melhor caminhar. Não se caminha com excessos, não se caminha com muitos pesos. Nós vamos ver no Evangelho de Cansa, amanhã, Maria. Solenidade do Coração de Jesus, que eu vim para retirar o jugo pesado e dar um peso leve, a Uhum. mansidão. Então, é preciso que esse grau de perseverança nos leve até aquilo que os monges chamam de apatheia. O que é isso? A paz interior, a serenidade e a harmonia com as paixões. Porque na medida que Uhum. nós vamos perseverando, nós vamos, aquilo que você disse, eu vou conhecer o horário melhor da oração, eu vou conhecer o que mais me inclina à raiva, o que é que mais me inclina ao julgamento, o que é que mais me faz bem, o que não faz, qual é o meu gosto de livro, qual não é, quais são os Uhum. filmes que fazem bem, não. Na medida que eu persevero, eu conheço. E o processo que Deus nos dá de vida é o processo, o tempo essencial que nós precisamos viver para um ato de transformação. E aí nós paramos para perceber o quê? Eu não sou o mesmo de 4 anos atrás, nem você, Uhum. nem ninguém. Graças a Mas Deus. nem todo mundo usou esse tempo para uma transformação e para uma análise. Porque a palavra perseverança é É. lugar da análise. Né? Vai ter dia que você não vai estar com vontade de fazer aquilo que você prometeu mesmo, não. Uhum. Né? E aí é preciso você respeitar tudo isso, mas a questão é a não desistência. E aí eu pego aqui o exemplo de 2 graduações. Quantas vezes na primeira graduação na filosofia não deu vontade de desistir? Por cansaço. Mas aí eu dizia, eu comecei, eu não vou parar. Né? Nem que vá Uhum. chorando, nem que vá só vivo e volte morto, mas eu preciso terminar. E aí, depois, É, lá sim. na frente, nós vamos enxergar, olha, passou. Mas por quê? Porque a perseverança ela vai para além do gosto, né? Quem aqui é cristão, que reza, que sabe muito bem desse caminho, depois de um tempo, ninguém vai ter mais gosto para rezar, não. Né? Ninguém vai ter mais gosto de missa, ninguém vai ter mais gosto de sacramento, mas o gosto é o primeiro encanto. Eu preciso ir porque há necessidade dentro de mim. Eu preciso rezar porque há necessidade dentro de mim. Agora está essa grande discussão, né? Algumas pessoas falam do retorno das missas, e aí reclamando com a igreja, eu disse, engraçado, autorizaram voltar tudo, e quando a igreja volta, vai dizer que agora é a igreja que vai ser o lugar de contaminação? Espera aí.
espera aí, nós precisamos ver o que realmente é essencial na vida da gente. Uma fila de banco se tornou essencial, o mercado cheio para comprar se tornou essencial, e a igreja não é mais essencial? Uhum. Assim, não é aqui criticando, não, eu sei muito bem, são lugares que é preciso muito cuidado, sim, mas se todos os outros lugares estão sendo abertos e sendo cuidados, o nosso espírito, enquanto cristãos, também não tem necessidade do sacramento? Com todas as adaptações, não vai ser mais igual. Mas já Sim, estava isso é na bem hora de complexo. rever essas adaptações e voltar, né? Seja multiplicar o número de sacramentos, seja diminuir o tempo de realização do sacramento, mas que o povo tenha contato com o sacramento. Porque ele é Sim. uma realidade também essencial nesse caminho de perseverança. Porque senão, depois de Uhum. passar É alguns muito anos, São João importante. Maria Vianney disse, entregue um vilarejo 10 anos sem os sacramentos e você verão que lá virou lugar para os cães. Sim, Né? Porque na medida que nós vamos esfriando. Né? Então é melhor naturalmente, morrermos né? mais aquecidos do que terminarmos o resto de nossas vidas De fato. frios. Ontem, quando eu estava pensando nesse tema, eu pensei nessa realidade porque a gente consegue ser perseverante naquelas coisas que são básicas. Porque se eu estou sentindo fome e eu preciso de trabalhar para ter alimento, então é muito mais fácil eu responder essa necessidade básica sendo perseverante no trabalho. Porque eu sei que se eu não trabalhar, eu vou morrer de sede, eu vou morrer de fome, ou eu vou ter que fazer alguma outra, tipo roubar para poder conseguir me alimentar. Então, nessas necessidades básicas, fica fácil de você enxergar isso. Agora, nessa vida espiritual, por mais que eu acredite e eu sinta dentro de mim esse chamado de Deus, esse Deus que chama todo o tempo para poder estar com Ele, para poder se endireitar pelo caminho, dentro de mim, graças a Deus, já tem essa voz que incomoda. E aí, se eu fico 2 dias sem rezar, já parece que eu estou morrendo interiormente. Então, já dá para Uhum. sentir que há uma voz interior que te chama a essa vida de oração. Mas nem todo mundo consegue já perceber isso. Eu talvez já tenha percebido um pouco isso, porque eu já estou tendo uma vida de oração há muitos anos. Então, isso já é fruto da minha persistência, de sentir falta daquela relação com Deus. Agora, imagine as pessoas que já não tinham aquela relação ali muito próxima, e além disso, ainda vem aí uma pandemia, a pessoa fica aí 3 a 6 meses, sei lá, longe da igreja. Aquilo ali que já não fazia muita falta, não vai fazer falta nenhuma, e a dimensão Joga tudo espiritual, para então, ela vai Deus, pro né? ralo. É. Cadê E aí a Deus gente que acaba diz que está perdendo. perguntando tudo? Sim, sim. É preocupante, porque mídia não sustenta de modo sólido fé de ninguém, né? Porque Não. como nós vemos lá na primeira São João, no capítulo 1, é o que os nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram, que nossos sentidos viram, respiraram, ouviram, que vai nos sustentar. Então é preciso, Uhum. diante de um É mundo tão interessante você falar disso. relativista, né? Pode Pode falar. concluir. Não, diante desse relativismo todo, aí nós vamos ver o que realmente é essencial. Sim. É o que você falou da essência, né? E aí você falou aí da primeira São João, eu lembrei da história de Jó, porque Jó faz essa experiência de ser provado e ele continua perseverante. Ele passa por uma dificuldade, se você pegar para ler o livro de Jó inteiro, vocês que não tiveram ainda experiência de ler, você vai perceber ali que Jó era uma pessoa agraciada em todos os sentidos e do nada ele perde tudo. Seus bens materiais, a sua família, todo mundo morre, perde tudo que ele tinha muitas posses. E ali naquele momento, a hora ele está mais tranquilo ali com tudo que aconteceu, falando bendito seja o Senhor, se eu nasci desse jeito mesmo sem nada, e eu tô assim, bendito o nome do Senhor, e vamos lá, e vamos. E aí o tempo vai passando, fica um pouco mais desanimado, mas hora nenhuma ele perde aquela essência da fé. E lá no fim, Uhum. depois de discutir com seus amigos, depois de discutir com Deus, depois de passar por aquela dificuldade toda, ele chega a essa conclusão de agora eu consigo contemplar a Deus de uma forma que eu não contemplava anteriormente. Então, a perseverança, sobretudo nesses momentos de dificuldade, de sofrimento, onde tudo fica pesado mesmo em nós, são momentos onde a gente pode tirar grandes graças da nossa vida. Acho que o maior exemplo disso é o martírio, né?
A gente pensar em pessoas que foram perseverantes até o fim, de sofrer mesmo na carne por aquilo, e aquele sofrimento ela receberá então essa coroa do martírio. Eu acho que é o exemplo maior que a gente pode pensar de alguém que perseverou quando a dor era maior do que se podia suportar. E aí tem um grande perigo no caminho da perseverança. Eu falei da apatia, que é a questão da serenidade e da harmonia, mas também tem a assídia, que é o grande perigo no caminho da perseverança. O que é Uhum, que quer dizer a palavra assídia? Aquilo que corrompe interiormente. A nossa incapacidade de se fazer presente no momento atual. A perca do gosto pelas coisas, pelos afazeres, a inquietação e o desejo de desistir. Ou seja, contra a apatia, que é a paz interior, a serenidade, e a harmonia, todos os dias nós somos visitados pela assídia. Eu digo, primeiramente, eu. Quantas vezes, né? Não já deu essa vontade, muitas vezes essa corrupção interior de se vender facilmente por poucas coisas, poucos pensamentos ou falas de outros e perder a incapacidade do presente. E aí, quando o cristão perde a incapacidade do presente, ele está retirando posses de Deus. Por que eu uhum, digo retirar as posses de Deus? O Deus que é o único que pode agir para o futuro, nós retiramos dele a posse do futuro, e a partir dessa posse do futuro, nós vamos tendo a incapacidade de, como é que se diz? De tocar a nossa vida no nosso eu presente. E aí, lançando para o futuro as preocupações, nós vamos nos distanciando todos os dias, por meio desse sentimento, como nós estamos trabalhando dos padres do deserto, entrando por essa assídia que muitas vezes vai retirando de nós a incapacidade de olharmos para nós mesmos no nosso hoje, porque nós não temos uhum. certeza de nada do amanhã, porque todos os dias é preciso distanciar-se ao fim dele daquilo que foi negativo ao longo do dia. Por isso que a igreja nos convida a rezarmos no fim da noite com uma ação perseverante Uhum. para dizer o quê? Aquilo que me fez mal, eu me distancio disto neste, neste final de dia para que amanhã seja tudo de novo. E eu não entre nesse espírito do negativismo mais uma vez. Sim. Eu acho que é aquela coisa de que todos nós passamos e é sempre retomado em diversos aspectos. Que ser perseverante, é claro que a gente quer chegar lá. É claro que a gente quer chegar ao céu, é claro que queremos nos tornar padres, é claro que queremos concluir os projetos que nós iniciamos, mas a gente precisa de ter essa mística também do instante, essa alegria de poder estar caminhando, alegria de poder estar vivendo aqui e agora, alegria de poder hoje estar falando sobre Deus, alegria de hoje poder estar aqui vivendo no estado que eu estou, incompleto ainda daquilo que eu quero alcançar, incompleto de concretizar tudo aquilo que eu pensei, que eu sonhei, mas vivendo aqui agora. E a gente vê isso muito, sobretudo nas tantas experiências que nós temos, a entender que o pensar anteriormente é quase que melhor do que chegar lá. Às vezes, o pensar a viagem, o estar lá no caminho, conversando, rindo, pensando, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, é mais gostoso do que o próprio estar lá, porque o ser humano tem essa capacidade, por meio da imaginação, por meio da partilha, etc., de fazer com que já aconteça agora aquilo que nós esperamos se concretizar. Então, nós podemos hoje viver isso, inclusive, que a gente falou já em outros temas, de viver o céu, que é a perspectiva de João, né? Não é só esperar, não, quando eu for para o céu eu vou ser feliz, agora eu vou ficar aqui só de cabeça baixa. Não, eu já vou viver essa alegria que eu espero no céu aqui e agora. Nessa perseverança nesse caminho, eu vou enfrentar ali cada dificuldade como esse treino, como essa alegria de passar por desafios, por passar por desafetos, até chegar naquele lugar que eu quero chegar. Então a gente precisa de recuperar isso na nossa vida. Em todos os aspectos, em todas as lutas que nós temos na nossa vida. Se a gente começa a olhar para essas batalhas como uma oportunidade de treino, como uma oportunidade de se alegrar ali no dia a dia, a gente consegue passar por essas dificuldades de uma maneira diferente. A gente aprende com aquilo tudo. A gente vive aquilo tudo, como o Thomas disse, com essa perspectiva mais positiva. Porque se a gente ficar o tempo inteiro assim, nossa, eu
tô cansado, tô fraco, errei, eu fiz isso, e eu ainda não alcancei o que eu queria, eu ainda não cheguei onde eu queria chegar, isso vai se tornando duro demais. É como se a gente tivesse aqui a imagem que me vem na cabeça de alguém assim, pensa naqueles cenários de soldados, que eles estão assim rastejando para tentar chegar lá na frente, ele está aqui sofrendo, sofrendo, mas ele não chegou ainda onde ele quer chegar e às vezes ele nem vai chegar. Então assim, pensa, por exemplo, estamos na nossa caminhada, às vezes eu não posso ser padre, sei lá, pode ser que eu morra até o ano que vem e não vou ser, pode ser que aconteça outra coisa. Então, às vezes, nós podemos correr o risco de viver em função de algo que sequer vai existir. Isso é um problema muito sério. E a perseverança ela passa por aquilo também que os padres do deserto dizem, pela disciplina da contemplação. É preciso também descobrir quais são os nossos medos. A partir Sim. dessa perseverança, nós descobrimos os nossos principais três medos. O primeiro medo é medo da diferença, o de não querer nunca ser o outro, mas muitas vezes pelas nossas ações nos afirmarmos no lugar do outro e querermos a sua missão particular. E aí entra aqui os sentimentos de inveja, de ciúme. Quando isso surge, Uhum. são sentimentos que não entendeu ainda a virtude da diferença. Essa diferença que comporta e que forma o corpo místico de Cristo. Depois o medo da mudança, que na perseverança eu vou ter que tomar a iniciativa de mudanças em algumas ações de vida, porque muitas daquelas coisas que não são seguras, que não são sólidas, que a vida Uhum. não me dá de certeza, eu vou ter que estar aberto ao novo. Nós mesmos recebemos notícias de algo de uma mudança nova no domingo, nas É. nossas missas, para na segunda termos uma mudança. Tudo ficou para trás. Né? Se não demos Uhum. conta de refazer aquilo nas 24 horas, mas em 3 meses já é para ter dado tempo. Uhum. Depois o É, de terceiro fato. medo, o medo de autoconhecimento, né? Porque para os monges, eu entro nesse caminho de perseverança para me conhecer. E não é um me conhecer para depois sair pisando ou dizendo que sou o melhor, não. É um me conhecer para que eu me entenda dentro do projeto de Deus. Porque só quem se conhece pode realmente fazer o caminho. Perseverança significa caminho. E o maior erro é pensar que chegamos a um lugar. Né? Amanhã, Sim. o Evangelho de amanhã diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, mas para aprender é preciso caminhar, é preciso estudar. Né? E Jesus nos chamará amanhã de pequeninos, não de Uhum. burros ou de idiotas, não, chamará de pequenos, para que nós possamos entender primeiro o retorno à nossa vida cotidiana. É preciso todos os dias não fugirmos daquilo que muitas vezes para nós é a mesmice, né? Mas essa mesmice são os mesmos lugares, os mesmos caminhos, as mesmas rotas que vão nos apresentar o que é o essencial. Uhum. Logo de início, quando nós somos Sim. jovens, quando nós não entendemos tudo, às vezes nós até podemos ser um pouquinho birrentos, duros, mas depois de fazermos aquelas mesmas ações, os mesmos horários de oração, os mesmos trabalhos cotidianos, as mesmas palavras, escutas, nós vamos nos entendendo dentro daquela lógica, porque é por aí que nós estamos crescendo, para nós nos Uhum. tornarmos adultos, mas não adultos desolados, mas adultos dentro de um estado de transformação, que começou primeiro pela decisão, aquilo que você iniciou a live dizendo, né? Uhum. Primeiro precisou uma decisão. E a partir dessa decisão, aí nós passamos para o terceiro passo, a passagem pelo vazio. É preciso passar pelo vazio. Né? E é nesse vazio que vai entrar o verdadeiro preenchimento, que eu vou retirar aquilo que é de excesso. E nas minhas dúvidas, todos nós passamos fases de dúvidas, e essas fases de dúvidas são essenciais, porque elas burilam os Uhum. nossos medos, as nossas inseguranças, Sim. para depois nós, do vazio e das dúvidas, chegarmos às consolações. E as consolações pode ser que não cheguem aqui, pode ser que cheguem, pode ser que sejam sinalizadas ou não, mas é aquilo que nós vemos muitas vezes nos nossos estudos, a metanoia, que é a tomada de consciência. Na medida que eu vou tomando consciência, eu vou experimentando da transparência, da transformação e da integração, que é um processo lento, doloroso e é preciso, antes de tudo, acho que perseverança precisa estar sempre unida à questão da paciência.
tanto a gente ter paciência Uhum. com os outros como com a gente, porque aquilo que nos Eu até dói no peguei aqui, outro, ó. aquilo que nos incomoda no outro, é mais para nós trabalharmos em nós e não no outro. Que nós não temos como corrigir os outros, nós não temos como pegar os pés deles e caminhar por eles, como nós já dizemos, mas apenas de decidirmos um dia de cada vez, né? Pode falar, Henrique. Uhum. Ah, eu lembrei da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, né, que trabalha essa temática unindo a paciência com a perseverança, e com a Uhum. esperança. E a gente tem que pensar mesmo esse caminho de perseverança com Deus, tal como é o processo de amadurecimento do ser humano, né? À medida que ele decide a Uhum. fazer coisas, ele vai passando por processo, ele aprende isso, aprende aquilo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, essa coisa do pequenino que tem potencial a ser grande. E uma leitura espiritual que nós podemos fazer é da própria caminhada daquele povo que sai do Egito em caminho para a terra prometida. Então, se você pensa naqueles primeiros homens que estavam ali no Egito, enquanto escravos, a consciência deles era uma. O jeito deles entender Deus era de um jeito. Quando eles chegam no deserto, é também de outro jeito. E aí, à medida que eles vão caminhando, tudo vai se renovando. A paciência, a mentalidade, o jeito de entender as coisas, de ser, tudo isso vai se refazendo a partir dessas tantas experiências que a gente vê lá nos primeiros livros, né? Alguns dias estavam felizes com o cuidado de Deus, outros dias estavam nervosos, chorando as cebolas do Egito. E aí, sim, esses processos, um dia vazio, um dia consolação, outro dia alegria, outro dia partilha, outro dia choro, e a vida é esse emaranhado de coisas que nunca é, né, uma coisa só. Nunca é só consolação, só choro. É essa bagunça mesmo de coisa, e é uma bagunça boa, né? Até que a gente possa chegar, então, a essa terra prometida. Mas, vamos dizer, Moisés também não chega lá, né? Então, por isso a importância de que a gente viva essas alegrias. Saber que a gente já sabe isso no fundo, que a gente não vai ser feliz todo dia. Não é todo dia que o caminho vai ser fácil, mas também não é todo dia que o caminho vai ser difícil. Então, perceber isso da nossa caminhada nos ajuda a ser perseverantes. E aí, só para terminar essa minha fala, lembrando, só o Thomas já colocou algumas vezes, do meu caminho no seminário, e assim, de chegar e falar, meu Deus, por que estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Não combina comigo isso, essa outra coisa e tal e tal. E aí, naquelas crises que a gente vai passando, você conversa com um amigo, conversa com outras pessoas, e aquilo ali vai te ajudando, vai te alertando. Você passa um momento de vazios assim intensos, onde fala, não tem como mais ir para frente, não dá para continuar. Mas aí Deus ajuda e surge uma porta onde não tinha, e você vai continuando e vai e vai. E aí, por exemplo, hoje que eu já tenho já um tempo de caminhada nisso, a gente olha para algumas dificuldades e a gente pensa, meu Deus, que bobeira. Ainda bem que E a eu gente vê que era perseverei, ainda essencial bem que que eu tivesse continuei. acontecido, né? Sim, porque se eu tivesse desistido, primeiro, eu não teria tido as experiências que eu tive, tantos aprendizados que eu tive. E outra é que eu não conseguiria chegar aonde eu pretendo chegar. Então é perseverando mesmo. É nos momentos de dor continuar, é lutar, é não parar. É a frase que você colocou, né, de alguns momentos, mesmo que você não possa estar nadando, que você esteja ali, pelo menos ali na água, boiando, mas continua, agarra na árvore, Banho-maria. deita em cima do um pedaço de tronco, e continua, não, não para não. Dá um jeito que é nessa perseverança, é nessa luta que Deus faz coisas que nós não esperamos acontecer na nossa vida. Uhum. A gente não pode desistir, né? E aí, pegando isso também, se nós, quando descobrirmos essa palavra perseverança, à medida das leituras, dos filmes, nós vemos muito isso, né? Eu fiz esses dias a leitura do Uhum. Hobbit, estou no Senhor dos Sim. Anéis, e a gente vai percebendo, o Bilbo precisou perseverar para conhecer ele, para entender-se dentro daquele processo, entender aquilo que os anões o traziam de diferente, mas termina-se como irmãos, ao mesmo tempo vencendo o dragão, que o dragão muitas vezes são nossas coisas internas, os nossos é, fogos que muitas vezes podem sair do nosso interno para destruir com a vida do outro, mas também há muito ouro dentro Uhum. da colina encantada final. Então, ele precisou perseverar, porque para Sim. poder voltar para casa, para poder, e a nossa casa aqui, falo
no sentido da eternidade, e para podermos voltar para ela é preciso perseverar nesse caminho. E aí, entre gostos e desgostos, risos e tristezas, mas seguir, né? E a partir dessas experiências nós vamos tendo esses caminhos sendo mais descobertos ao longo da existência. Então passa um pouco por isso, Uhum. né? E às vezes fazer as coisas mesmo sem vontade, Sim. Mas é importante porque a saber que vontade, venceremos, né? sim, porque o vivo e o Acho que morto nós uma. pertencemos ao Senhor, diz o apóstolo Paulo. Sim, exatamente. Acho que Paulo é um grande exemplo disso, né, tadinho? Apanhou de tudo que é jeito, sofreu de tudo que é jeito, mas Teve um aqui que perguntou, completou será que a nós sua lemos isso corrida. tudo? Você está vendo Pois aqui é. as partes de Paulo, né? Nós lemos sim, né? Tô lendo aqui do canto, Eu aquele digo, verdinho Paulo, de TCC, ah, do Dum. isso mesmo, muito bom. Então, Acho que as isso que é mulheres que estão. perseverança. Isso Só, eu dos acho. livros, quando falaram lá, Ah, a questão de perseverança, eu colocava o quê? Eu colocava uma meta. Hoje são tantos capítulos desse e eu vou ter que perseverar e só vou dormir depois que acabar. E assim foi, uhum, né? É preciso aquilo que diz da organização do tempo e do espaço, porque senão aquilo que você falava uma coisa aí também, às vezes nós somos bem desorganizados interiormente, sim, mas nós não somos tão desorganizados que não tenhamos necessidade de organização e nem tão organizados que não podemos nos desorganizar facilmente, sim. né? Eu acho que essa capacidade de ser perseverante passa muito por esse autoconhecimento, justamente porque eu só consigo ser perseverante naquelas coisas que dizem respeito àquelas coisas mais interiores que eu quero fazer. A gente, por exemplo, eu Uhum. não conseguiria hoje ser perseverante em, sei lá, estudar alemão. Eu não quero estudar alemão, para que que eu vou estudar alemão? Não tem motivo nenhum, não tem razão, não Não tem tem gosto. sentido. É. Então a gente, nesse autoconhecimento, a gente encontra coisas que a gente consegue perseverar melhor, que a gente tem uma aptidão mais fácil para aquilo, né? E aí, pensando que nós somos seres capazes de Deus, todos nós temos essa condição de poder se dedicar ao Senhor por meio da oração, por meio dos trabalhos na igreja, quando nós retornarmos, os ministérios, etc., por meio da leitura e de tantas outras coisas que nós podemos fazer nessa dimensão espiritual, né? Nós temos essa necessidade, esse desejo. A nossa alma tem sede de Deus, né? Como canta o salmista, tem Uhum. desejo de encontrar o Senhor. Então, nada mais é do que permitir que essa semente lançada por Deus no nosso coração seja um coração aberto a receber. Deixar que o Senhor nos conduza e pelo nosso empenho, pela nossa labuta ali do dia a dia, continuar essa caminhada, né? É um projeto bonito, é um processo bonito. Pense aí, vocês mulheres, na gravidez. A gravidez, eu acho que ela pode ser um exemplo disso, de dias de enjoo, dias de alegria, dias onde está muito bom, onde está muito ruim, mas que se sabe que aquele é um processo que causa dor, mas é um processo de alegria, que ali está se gerando uma vida, né? Então eu acredito que nessa A mesma Márcia, linha de raciocínio. Ah, a Márcia pediu a frase de Dom Helder que diz o seguinte: é graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça sim. das graças é não desistir nunca. Eu acho que a linha é essa, né? Essa é a nossa caminhada, não desistir. Uhum. Acho que é a palavra que o Senhor, Podemos. pedimos ao Senhor, né, para gravar no nosso coração. Continuar Uhum. sempre. Vamos encerrar esse nosso momento pedindo a Deus essa graça, a graça de perseverarmos no caminho que nos é proposto. Como diz um dos prefácios da Missa dos Santos, perseverar no certame que nos é proposto. É proposto, Deus já nos fez essa proposta. Escolheremos sim ou não, a partir da nossa liberdade. Mas se o Senhor nos conceder a graça de usarmos a nossa liberdade para o bem, para que por meio da perseverança nós nos realizemos a comunidade, aqueles que dependem de nós, aqueles que vão ouvir sobre Cristo por meio de nós, que vão ver Cristo em nós, e que aquilo que ainda não está organizado dentro de nós, que possa ser reorganizado por obra do Espírito Santo, para que sejamos como o coração de Jesus, humildes, mansos e transparentes. Amém?
Amém. É isso. Gente, Muito abraço a obrigado, Thomas. todos. Obrigado. Um abraço Nos a vemos todos. quinta que Obrigado vem. pela companhia. Isso mesmo. Até a quinta que vem, se Deus quiser. Até, fiquem Um com Deus. abraço. Abraço. Essa frasezinha é a Márcia. Márcia não. Deixa eu ver aqui quem É, foi. É a é a Márcia. Márcia S. Diniz. Teve uma frasinha que eu falei no final, eu anotei aqui de caneta, eu vou digitar e posto no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, abraço. Pega lá.